E já entrando na última fase, pensando nessa escalada da pessoa ao longo da vida, poxa, estava endividada, resolveu, poupou, investiu, e ela chegou na fase de utilizar a renda gerada pelo patrimônio para viver. Quais seriam os cuidados, já aproveitando até o que você disse, Carlos, vamos viver muito, 95 anos, e os custos vão ficar maiores de plano de saúde, por exemplo, você tem um efeito da inflação ao longo do tempo. Como é que ela tem que se comportar nessa hora, assim? Como é que seria a solução de vocês para isso? O que vocês acham que é um bom comportamento de um investidor? Porque se você pega o Morgan Housel, autor do Psicologia Financeira, e ele fala dessa importância do comportamento, que não é o melhor método para investir na opinião dele. O melhor método é aquele que vai te manter como investidor pelo maior prazo possível. Isso. Porque a recompensa ela virá no longo prazo, no final das contas. Ele até cita, logo no começo do livro, o caso de um frentista e faxineiro, que era o James Reed, que ele chegou ao final da vida dele, morreu, se eu não me engano, com 92 anos, e o pessoal se surpreendeu porque ele morreu deixando uma herança de 8 milhões de dólares. Enquanto outras pessoas que tiveram muito mais educação, que tiveram muito mais oportunidades na vida, morreram sem deixar nada. Ele até compara o caso do James Reed com o caso de um executivo chamado Richard Fusconi, que saiu na Forbes, um cara que ganhou muito dinheiro, mas ele quebrou na crise de 2008. Sim. Ele fala assim, olha o quanto o mercado financeiro é maravilhoso. Você tem um faxineiro que conseguiu um desempenho melhor do que o cara que era economista formado por uma universidade da Ivy League. Ele falava, olha, o cara como faxineiro não operaria um coração melhor do que um cirurgião, construiria um prédio melhor do que um engenheiro, mas ele conseguiu ter um desempenho financeiro melhor do que um economista da Ivy League, por causa de comportamento. O comportamento e também um cuidado com garantir o que já é dele, porque talvez um pouco de ganância faça com que mentes brilhantes deixem de ser tão brilhantes no meio do caminho. Isso vale para investimento, empreendimento, relacionamento. A pessoa tem uma relação familiar fantástica e perde por um relacionamento fora do casamento tudo que ele construiu na vida. Isso tem a ver com ganância, isso tem a ver com talvez não perceber as consequências dos seus atos. É uma combinação de comportamento e educação. Uma educação que não é educação puramente escolar, é uma educação social. Então, por que você se move? Por que eu trabalho hoje? Eu trabalho para ganhar dinheiro? Não, eu até passei dessa fase. Hoje eu trabalho para transformar a sociedade. Espero que meus filhos tenham esse sentimento bem mais cedo do que eu. Por que nós estamos fazendo isso para a sociedade? Eu diria que a questão financeira, muitas pessoas diante da oportunidade, influenciadas por... Às vezes, no imóvel, é um jogador de futebol que influencia, a pessoa que entra numa pirâmide financeira. O que está por trás da pessoa colocar 60%, 70% do patrimônio dela num produto de risco é ganância. Sim. Em alguns casos, não saber dizer não também, mas a ganância acho que predomina aí. No planejamento, a gente meio que tenta limitar esse risco alertando para as 3 etapas do investimento, que é reserva de emergências, você não pode mexer. É para emergências e oportunidades de curto prazo, ponto. A sua renda futura, você também não pode mexer. Nós vamos ter uma estratégia, arroz, feijão, papai e mamãe, do que você tem que fazer com disciplina durante, em alguns casos, 10 anos, outros casos, 30 anos, para garantir que se tudo der errado na sua vida, aquela renda está preservada. E a gente vai permitir aos nossos clientes que assumam riscos, e riscos de empreender, de negócios, de imóveis, dentro de projetos específicos que a pessoa está apostando. Mas eu tenho 1 milhão de patrimônio, só 50 mil num projeto inovador. Então, a estratégia da pessoa que ajuda a limitar. Não é exatamente o caso do Reed, não é exatamente a realidade do Luiz Barsi, por exemplo, que também tem um patrimônio muito além do que ele precisava, mas para a maioria das famílias, o objetivo de realizar sonhos é o grande argumento para não expor essas famílias a bobagens e riscos que são desnecessários. Nós, como planejadores, a gente não pode chegar para a pessoa e falar para ela, faça isso, faça aquilo. Não vai funcionar. E já entrando na última fase, pensando nessa escalada da pessoa ao longo da vida, poxa, estava endividada, resolveu, poupou, investiu, e ela chegou na fase de utilizar a renda gerada pelo patrimônio para viver. Quais seriam os cuidados, já aproveitando até o que você disse, Carlos, vamos viver muito, 95 anos, e os custos vão ficar maiores de plano de saúde, por exemplo, você tem um efeito da inflação ao longo do tempo. Como é que ela tem que se comportar nessa hora, assim? Como é que seria a solução de vocês para isso? Tem alguns veículos que a gente acaba subestimando. Você trouxe, por exemplo, o tema da Previdência. Um dos benefícios da Previdência é poder gerar uma renda. Porque, hoje a gente tem a nossa capacidade cognitiva aqui para administrar o nosso dinheiro,
mas a gente não sabe como isso vai estar lá na frente. Né? Esse é um dos aspectos. E talvez eu queira usufruir mais. Então, na desacumulação, você combinar a carteira, principalmente para te gerar renda, isso vai ser fundamental para que você consiga, no dia a dia, tomar as suas melhores decisões. Por quê? Porque é muito difícil para a pessoa olhar para o seu patrimônio e ver que o seu patrimônio vai ser consumido. Para a grande maioria dos brasileiros, não tem jeito. Vai existir o que a gente chama desse shortfall. Né? Ela vai consumir o patrimônio e o patrimônio vai começar a diminuir. Se há um planejamento prevendo esse shortfall, você vai lidar melhor com isso. Se não há esse planejamento, o que acaba acontecendo, as pessoas deixam de viver com medo do dinheiro acabar. Então, ela tem o dinheiro suficiente, mas ela não vive. Ela tem uma dificuldade no seu dia a dia, porque o medo dela é, poxa, se eu viver mais, será que esse dinheiro vai dar? Então... O medo dela é viver mais. Mas tem vários Que exemplos coisa, que né? corroboram isso. Né? Não, sim. A gente chama isso de risco de longevidade financeira, tá? Ou seja, a longevidade... você não morreu. A longevidade que podia ser uma coisa boa, ela representa um risco. Então, assim, psicologicamente, né, falando um pouco de comportamento... Tempo e faltar dinheiro, né? A pessoa fica paralisada. Então, alguma das estratégias é você ter uma renda que é uma renda passiva mesmo, né? Ou seja, eu não estou falando só de carteira geradora de renda, mas uma previdência privada que pode ser convertida, não na sua totalidade, mas uma parte em renda. Na hora que você vai compondo isso, poxa, pelo menos você tem ali uma renda que está garantida, mesmo que, se você falhe na sua administração e o principal, por alguma razão, termine, pelo menos você tem aquela renda. Aquela renda que talvez você não está administrando, porque parte dela você entregou, por exemplo, para uma seguradora. Então, são estratégias que muitas vezes são muito questionadas no momento presente. Né? Vale a pena fazer isso ou não? Agora, quando você chega lá, você vai ver o quanto isso é importante. E são decisões que você não precisa tomar agora. Essas decisões você vai tomar realmente lá na frente. Né? Tem alguns pontos importantes a considerar quando você está construindo a sua renda futura, que é a necessidade de você ter um certo otimismo em relação ao gasto que você vai ter no futuro. Eu vejo muitas famílias falando, não, hoje nós temos um gasto elevado, os filhos estão aí no ensino médio, faculdade, daqui a pouco somos só nós dois, e a gente vai viver com uma renda ok. O que é essa renda ok? É uma renda que a pessoa avalia quanto custa o nosso apartamento, o nosso estilo de vida, nossos hábitos, a gente viaja 15 dias, 20 dias por ano, né? A gente nem vai viajar tanto no futuro, vai ter netos. Pense que no futuro, eu já citei a questão do aumento de número de familiares. Uma pessoa com mais idade tem uma vida social vinculada à família muito rica. Pense que com o passar dos anos, mesmo que você viaje só 15 dias por ano, a sua necessidade será por mais conforto. Com idade, você já não vai querer estar naquele chalé que está na periferia da cidade turística, que é um negócio mais central, você não quer andar tanto, você quer estar pertinho do restaurante favorito. Talvez seu nutricionista te diga que você tem algumas restrições, então tem que escolher algo um pouco melhor para comer. Dermatologista vai falar que você tem problema de pele, então usa uns tecidos antialérgicos. As coisas vão ficando mais caras. Principalmente se a pessoa quer ter uma vida interessante. Então, se você na sua aposentadoria com tempo livre resolve fazer um curso de uma gastronomia específica, porque você quer aprender a cozinhar, pode ser que o curso não custe muito, mas pode ser que o professor te oriente a comprar alguns instrumentos que, poxa, não estavam nos planos. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de uma certa generosidade nos gastos e talvez até considerar que no tempo livre eu não vou só descansar, talvez eu tenha que empreender para complementar minha renda também. É um ponto importante a considerar logo no começo. Um pouco mais para frente, tem aquela questão do que eu acumulei, o quanto eu vou desfrutar, que é o que o Carlos falou, e o quanto que talvez eu passe para os meus filhos como patrimônio, como sucessão. Eu vejo muita gente falando, não, mas eu estou criando uma condição fantástica para minha família, temos negócios familiares, vou passar uma renda para os meus filhos. Quando te fala de herança para suprir os filhos, vou pegar dois casos. Pelo menos na minha idade, o pessoal conhece bem, que apareceu na mídia, o Jorginho Guinle. Eu anotei aqui, sabia? O Jorginho Guinle, ele foi herdeiro de famílias muito ricas, ele perdeu parentes em desastres ali no começo da vida, alguns morreram no Titanic. E o Jorginho Guinle, ele surpreendentemente foi muito bem orientado por especialistas, por planejadores financeiros no começo da vida dele, mas ali num contexto que não previa a questão do risco de longevidade. Na época se vivia 60 anos e disseram, olha, vamos chutar lá que o Jorginho vai viver uns 80.
né? E ele chegou aos 85 vivendo como foi planejado, né? E o dinheiro acabou aos 85 anos. Então ele viveu uma vida nababesca, era mais de $100 mil de renda que ele tinha por mês ali, mas acabou de repente. Então esse é o risco de longevidade que o Carlos citou. Tem uma outra questão, vou pegar um exemplo também do começo do século passado, a família Matarazzo. Foi o homem mais rico do Brasil. E a família Matarazzo não lidou mal com o dinheiro, não empobreceu. Simplesmente o dinheiro das indústrias Matarazzo que foram vendidas lá naquela época foram sendo distribuídos para familiares. O que aconteceu é que muitos familiares nasceram, né? Ele tem 2, 3 filhos, que cada um tem 2, 3 netos, e foi distribuindo. Mesmo não lidando mal com o dinheiro, a fortuna acabou, porque mais de 1.000 herdeiros, né, de lá para cá. Por isso que o segredo é mandar os filhos, chutar os filhos de casa e é isso aí, se virem. Eu não sei se é chutar os filhos de casa, mas... Ensiná-los, né? Ensiná-los, né? Essa questão da sucessão, muito mais importante que o dinheiro, é transmitir aos filhos a capacidade da construção. O cuidado com a preservação e o cuidado com a criação de uma saúde financeira, de uma vitalidade financeira que a gente chama, que passe de geração para geração. Pode ser que não seja com o mesmo dinheiro, seja um dinheiro novo que vem depois, mas esse dinheiro não é infinito, por maior que seja. Então, são 2 pontos de atenção quando a gente fala de administrar. Feliz daquele que tem condições de se aposentar e sabe que vai viver até os 90, 95, mas tem um planejamento para, quem sabe, chegar aos 105. Eu acho que depois dos 105 nem deveria se preocupar, que a pessoa vai ter tanto neto, bisneto, tataraneto, que essa quantidade de familiares vai dar o suporte que a pessoa precisa além dos 105. Mas até lá a gente tem que se preocupar.